Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a melhor canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Olha a reencarnação aí, gente. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele em nosso meio está, e no mesmo campo apreciar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Cantem comigo vocês aí de casa, vamos lá. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele em nosso meio está, e nos mesmos campos apreciar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nos lugares em que pisou, o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Olá, companheiros do Centro Espírita Átmos.
É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre Rosa, do Centro Espírita Nosso Lar, de Inoã, e é com muita honra que eu venho aqui hoje conversar com vocês nessa tarefa que, apesar de toda essa dificuldade, que a gente tem vivido, desses novos tempos em relação à pandemia, que ainda insiste em nos manter fisicamente afastados, mas o trabalho das casas espíritas ele permanece e é muito importante que ele permaneça, mesmo que a gente não possa na totalidade ainda estar reunidos, próximos, ávidos por um abraço, por um aperto de mão, por aquela proximidade que nos caracteriza até pela nossa cultura latina. Podemos fazer essa aproximação de forma virtual, como estamos fazendo aqui. E tenho certeza que todos vocês devem estar com saudade do seu ambiente da casa espírita, assim como nós também estamos, que retornamos ainda de forma muito pequena, lenta, mas prudente, para preservar todos os membros da casa. Acredito que vocês também estejam desejosos de fazer esse retorno, de estarem próximos novamente uns dos outros. E é nessa expectativa de fazer parecer, pelo menos, que estamos no nosso ambiente de costume, lá daquela proximidade, daquele bem-estar que a casa espírita nos proporciona, que a gente vai tentar aproximar essa nossa conversa daquela que teríamos lá quando estávamos próximos dentro do ambiente da casa espírita. Então, vou convidar a todos que nos unamos mentalmente em uma prece, pedindo a espiritualidade operosa, pedindo ao Mestre Jesus que guarneça esse nosso encontro, nos inspire na palavra, na reflexão, no raciocínio, para entendermos melhor os ensinamentos que foram deixados, tanto pela sua tarefa messiânica, Mestre Jesus, que atravessa séculos e que chega até nós como um sopro de esperança para os novos tempos, para o nosso futuro, e que, resgatado pelo trabalho que a doutrina espírita tem realizado desde sua fundação no século XIX, pelo nosso querido e respeitoso Allan Kardec, mas que se dá sequência através dos ensinamentos, dos livros, das manifestações que a espiritualidade trabalhadora no bem vem trazendo para a humanidade. Que a tua bênção seja conosco nesse encontro, no lar de cada um de nós nesse momento, e que ele possa se espargir através de nossas vibrações e lembranças para todos aqueles que amamos. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, a gente fala dessa importância, que a tarefa da Casa Espírita tem para nós, como que a gente sente saudade pelo fato de não poder estarmos juntos e por vezes não dávamos conta, dessa importância. Como era importante o trabalho que a Casa Espírita realiza, como é que ela fazia diferença na nossa realidade, e a gente, talvez pelo automático, não percebesse, E agora, como estamos mais distantes
impedidos desse trânsito de podermos estar lá sempre como estávamos antes, sentimos agora essa falta. E começamos a perceber, porque todos nós temos as nossas histórias para contar, poxa, como quando eu estava lá, naqueles encontros, naquelas palestras, naquele grupo de estudo, mesmo que não fosse o melhor dos temas naquele momento para mim, ou que eu não me identificasse com o palestrante do dia, mas como agora faz falta, né? Se eu estivesse lá, esse momento que eu passo agora seria mais leve, eu teria alguma inspiração para saber passar melhor por esse momento. Então a gente vai se dando conta como é importante a tarefa que a Casa Espírita tem, né? O trabalho que ela realiza é de grande importância, não só para trazer essa proximidade com o espiritual, que tanto acalenta o nosso coração, alivia as nossas tensões, mas do esclarecimento, sobretudo, né? As casas espíritas, acima de qualquer coisa, independente das manifestações que por vezes atraem tantos, né? Que são curiosos a respeito do trabalho que se realiza numa reunião mediúnica, por exemplo, ou estar lá para tomar o passe, aliviando as suas dores, o seu mal-estar físico. Acima de qualquer coisa, a Casa Espírita é um local de esclarecimento, é um ponto de estudo. Essa talvez seja a sua principal função. E para aqueles que já nasceram espíritas, isso é um certo privilégio, porque desde sempre tem tido acesso a uma informação, a um esclarecimento que é tão real, tão forte, tão inquestionável, que torna o mundo muito mais tranquilo de ser absorvido, de ter as suas questões mais esclarecidas, né? Mas essa não é a realidade da maioria de nós. E pensando a respeito do que a gente iria conversar hoje, eu acabei voltando lá no passado, retornando à minha história de encontro com a doutrina espírita, e fui me dar conta de que essa história já remonta a praticamente 30 anos. Eu, então, um jovenzinho de pouco mais de 20 anos, sempre fui curioso a respeito da ciência e sempre tive um certo respeito pela religiosidade. Mesmo não tendo uma religião específica, né? E a nossa tradição aqui no Brasil é a de que não temos uma religião, mas acreditamos em Deus, somos católicos, porque a maioria de nós assim o é, mas sem muita firmeza, sem dedicação, né? Não muito praticante, mas sempre ali tentando entender o que seria a criação, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu estou indo. E isso sempre esteve nas minhas reflexões desde cedo. Mas foi a partir de um encontro que a vida me fez chegar numa relação de trabalho a duas irmãs que trabalhavam nesse mesmo lugar, nessa mesma empresa para onde eu fui, que pouco a pouco foram comentando comigo a respeito dessa
prática que ainda era muito nebulosa, e o que eu conhecia a respeito de espiritismo era tanto quanto o que as outras pessoas também conheciam. Sabia-se do nome de Chico Xavier, mas não se sabia exatamente quem era Allan Kardec. Eles seguiam a esse homem, esse criador do espiritismo, e aí aos poucos elas foram me esclarecendo, me tirando dessa posição do senso comum em relação ao espiritismo, o que foi abrindo para mim um universo que eu não reconhecia, principalmente quando elas tocavam no tema da reencarnação. Aquilo era esclarecedor, trazia uma luz, cobria uma lacuna que para mim era muito grande, porque era uma grande questão, era uma grande pergunta que eu fazia. Não é possível que tudo que a gente realiza nessa vida se acabe no momento da morte, ou quando essa morte vem mesmo com os esclarecimentos da tradição católica, vamos para um universo de contemplação e proximidade com o Criador, mesmo que não tenhamos mérito para isso, né? Que é do céu, do paraíso, mas para aqueles que não foram dignos, seja lá por que motivo foi, estariam destinados ao inferno. Então tudo aquilo que eu fiz, todo o esforço de trabalho teria sido em vão. Então isso não me convencia, não trazia esperança de que tudo aquilo que a gente precisa realizar, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, são justas para que a gente continue a nossa luta. E quando elas falaram a respeito da reencarnação, isso foi uma janela que se abria para um horizonte novo para mim, mesmo sendo jovem, mas que me dava um ânimo, me dava, inclusive, o desejo de querer saber mais a respeito daquela coisa que era o espiritismo, que, confundido, né, com as diversas manifestações espiritualistas e com muito preconceito daquilo que o senso comum traz de interpretação para a doutrina espírita, eu acabei sendo levado até a família dela, onde o patriarca, o nosso querido Paulinho, que agora já desencarnado na espiritualidade, foi me esclarecendo, foi conversando comigo, e era filósofo por formação, então era daqueles que, acima de tudo, gostava muito de ler. Então, para me tirar as dúvidas, para me esclarecer, o Paulo foi me instruindo a ler. E foi aí que eu acabei chegando no Livro dos Espíritos, né? A grande maioria de vocês talvez nem lembre mais dessa capa. Esse livro é de 92, então tem bastante tempo, né? Ele me acompanha desde o início. E foi através da leitura das obras básicas e das leituras complementares que os esclarecimentos vieram. A ideia de reencarnação e toda a sua lógica e justiça, mas junto com ela, né, se não desaparecemos, se não morremos de fato na hora em que o corpo padece,
para onde essas almas libertas vão? Então, a própria noção de dimensões múltiplas, de um mundo espiritual e um mundo físico, isso foi efervescendo a minha cabeça, trazendo revelações e reflexões que eram muito importantes para mim naquele momento. Assim como a própria lei de causa e efeito. Quando me foi apresentada a ideia de uma lei de ação e reação, tudo se encaixava, toda essa noção de existência estava coligada uma com a outra, porque a existência não se dava numa única encarnação, a gente ia e vinha com frequência e talvez há milhares de anos, porque não lembramos de nossa história, e existe uma explicação e uma justiça para não lembrarmos, né? É necessário que tenhamos esse esquecimento do passado para darmos continuidade à nossa existência, aprendendo, crescendo, não estando preso ao passado que já vivemos, tenha sido ele qual foi, mas essa noção de que somos herdeiros de nós mesmos. Aquilo que nós recebemos nessa encarnação, nessa existência, é fruto daquilo que realizamos em existências anteriores. Então tudo isso me parecia muito lógico, mesmo estando ligado a uma outra tradição por relações de família, mas a apresentação que eu tive o privilégio de receber através desses irmãos, né, que me apresentaram uma doutrina espírita, era muito esclarecedor. E a partir daí, eu não me afastei mais da doutrina espírita, até chegar, né, à idade em que estou hoje, alguns quilos mais gordo, menos cabelo, usando agora um óculos de grau e não mais o óculos escuro da juventude, mas um pouco menos arrogante do que já fui, um pouco menos bruto e ignorante a respeito das leis da vida e talvez, principalmente, mais próximo do Criador, porque aquela necessidade de ser esclarecido a respeito dos ensinamentos científicos, né, da própria existência da vida, das reflexões filosóficas, junto com isso, esses companheiros também me esclareceram a respeito de religião, porque a doutrina espírita, mesmo que ela tenha esse viés científico muito forte, essa base filosófica de grande solidez que esclarece, que atrai, que dá esperança para continuarmos a viver, a perna religiosa, né? Porque afinal de contas a religião também faz parte da doutrina espírita, que é essa tríade que ela sempre se propôs a ser desde o princípio, me parecia agora muito mais esclarecedora, muito mais coerente, muito mais lógica. E, para minha surpresa também, a figura que é apresentada pela doutrina espírita como sendo uma referência para a nossa religiosidade, como sendo o nosso esteio moral, foi a figura de Jesus, que sempre me pareceu muito nebulosa, muito distante,
Porque na tradição católica a gente conhece ao Mestre Jesus através de uma mística muito difícil de ser compreendida, né? Aquela Santa Trindade, aonde ele que vem como um filho dileto do Criador, que estando aqui veio para nos redimir do pecado original, nos trazendo novos esclarecimentos, novas oportunidades de crescer e voltar para o Criador. Ele que é Filho é ao mesmo tempo o Pai e também o Espírito Santo. Isso na tradição católica, né? Mas os protestantes já conseguem vislumbrar Jesus como um filho e não como o Pai, mas ainda assim, aquele ser distante, privilegiado, porque parecia ter sido criado, assim como os anjos, de uma forma diferente de nós, que estávamos aqui nessa condição de filhos pecadores, decaídos, e que passaríamos por uma existência para sofrer até que a morte nos levasse de volta para o Criador ou para o castigo eterno por não termos seguido a determinados protocolos de ação, não termos tomado determinadas atitudes que as tradições bíblicas recomendavam. Então, quando surge para mim, de forma inusitada até, a figura, resgatada na verdade, a figura de Jesus, isso foi um despertar também, porque eu passei a ser apresentado a um mestre, a um profeta, como lá na tradição do passado, muito diferente daquele que eu conhecia. Porque a doutrina começava a me mostrar que aquilo que estava revelado, tanto no Novo Testamento, como nas várias histórias que ficaram registradas no nosso livro, por tudo aquilo que foi feito nos nossos livros, né? Nos livros de história, nos nossos relatos históricos, desde a vinda do Cristo para nós até os nossos dias, são interpretações variadas feitas pelos homens, que acabaram levando a diversos equívocos, né? Quantas perseguições, quanto banho de sangue foi feito em nome desse ensinamento que o Cristo trazia, que sempre foi de paz, mas que até hoje traz discórdia, traz celeuma, porque assim o desejamos fazer. As disputas religiosas em nome do Cristo foram e ainda são muitas. Então, a doutrina espírita começou a me mostrar esse mestre de uma forma diferente, muito diferente daquela que ficou registrada para a posteridade a partir dos evangelhos, onde Jesus era apresentado como um rei, o filho, não só o filho dileto do Criador, mas aquele que era o Rei Celestial, a majestade de um mundo supremo, aonde aqueles que aprendessem a segui-lo, que deixaria tudo para trás, inclusive seus entes amados, aqueles que o amassem mais do que a qualquer outra coisa, poderiam chegar a esse seu reino
depois de sua morte. Percebe então como a gente tem sido ensinado sobre a figura de Jesus, desse Messias, como um ser muito distante de nós. Essa realeza que foi criada em torno dele, que para o nosso desejo, né, de ovacionar aqueles que parecem superiores a nós, atraiu a muitos. Desde a sua presença aqui, ele arrebanhou várias pessoas à sua volta, tanto por suas palavras, mas talvez até, principalmente, pelas suas ações de cura, né? Pelos seus milagres místicos que ficaram registrados, que impressionam a tantos, né? Afinal de contas, nós adoramos essa mística, essa coisa não muito bem explicada, mas mesmo na doutrina espírita, quantos se aproximam da doutrina por causa da manifestação dos fenômenos, atraídos pela proximidade dos espíritos, poderem conversar, poderem ver algum fenômeno de materialização, vislumbrar uma reunião onde haja a psicofonia, né? Popularmente chamada de incorporação, onde o espírito se manifesta, e que às vezes estão tão presos a essas manifestações que quando o conhecimento, o esclarecimento vem, não interessa muito, a modificação não acontece. Então, Jesus também passou por esse mesmo dilema. As suas palavras impressionaram, mas para que elas fossem atraentes, junto veio a manifestação física, os fenômenos de cura que atraíram as multidões. E no seu messianato, né, durante os 3 anos de pregação que o Mestre fez, andando pela região da Palestina, até chegar finalmente a Jerusalém, a grande sede da civilização hebraica, e aonde estava fundada a sua religião, né, o judaísmo, aonde se guardavam as leis e tudo que rege a cultura judaica. Jesus é levado até Jerusalém nos braços do povo, como um verdadeiro rei, né? Ele ganhou fama e prestígio, sobretudo entre os mais humildes, entre os mais pobres, com essa lenda que se fazia real, né, dentro das tradições hebraicas, essa lenda da espera de um Messias libertador, e que Jesus parecia responder àquelas tradições que falavam da vinda desse Messias. Então, a gente pode até vislumbrar na mente como seria essa chegada triunfal de Jesus depois de anos de pregação e de curas, agora nos braços do povo, chegando até a sede da civilização hebraica como o rei, e que popularmente entre o povo era conhecido inclusive como o rei dos judeus. Vamos dar uma olhada nisso?
aqui, humilde e submisso. Então, nós vimos aí Jesus chegando a Jerusalém, ovacionado pelo povo e recebendo um título que ele, na verdade, não desejava. Ele nunca havia se pronunciado como sendo o rei dos judeus. O que ele tinha feito foi propagar entre a população a ideia de igualdade, de que o Criador era para todos, que as tradições religiosas, mesmo sendo grandes e importantes, faziam separações que não eram justas. Aqueles esquecidos pela realeza terrestre, né? Lá entre a população hebraica, também eram filhos de Deus, mesmo aqueles mais humildes, mesmo aqueles que ele ajudou a sair da doença, da cegueira, todos eram iguais. E foi essa grandeza que lhe deu essa fama popular de rei dos judeus. E aí, como se é de esperar, o poder estabelecido, o poder terreno, ele não admite questionamentos. Então, Jesus começou a ser visto por aqueles que detinham o poder como sendo um adversário, alguém que trazia perigo para o poder estabelecido, uma vez que tornava aqueles que eram mais simples, distantes da interpretação da lei, do desejo de Deus para conosco, que era algo feito pelos senhores do Sinédrio, botando isso numa posição de questionamento que não era aceitável. A gente precisa relembrar, né, que nesse período, a Palestina, onde hoje a gente chama de Israel, era uma terra ocupada pelo Império Romano e que eram eles que faziam os julgamentos que determinavam a lei dentro do território palestino. Mas algumas questões eram decididas pelos senhores do Sinédrio, que eram os detentores da lei, uma espécie de Supremo Tribunal. Mas no caso de Jesus, eles precisavam de um aval do interventor romano, que nessa época era Pôncio Pilatos, que estava ali para manter a ordem. Então, depois dessa entrada triunfal, a gente conhece a história, Jesus vai ser traído e preso. E aí, uma vez preso, acusado de incitar o povo contra as leis de Moisés, pregando
algo que não deveria pregar, esses senhores do Sinédrio vão levar até Pôncio Pilatos Jesus como um criminoso, aquele que começou a propagar entre a população que ele era o Messias esperado, que ele era o Cristo que Deus iria mandar aos homens para restabelecer todas as coisas e, acima de tudo, na tradição, colocar os hebreus, que era o povo escolhido, eles assim se chamavam, como sendo aqueles que estariam na sua posição de destaque, que era o seu destino. E Jesus nunca falou isso, né? Ele nunca veio com o propósito de disputar poder temporal, poder terreno, mas assim ele foi levado a Pilatos como sendo um infrator da lei, né? Da lei mosaica, e por isso deveria ser punido. Vamos rever esse momento quando agora Jesus, que chegou nos braços do povo a Jerusalém, agora se vê como um infrator para ser julgado e oprimido por aquilo que dizia, responder pelo seu crime, né? Vamos ver esse momento, depois a gente vai conversar melhor um pouco sobre isso. Nós descobrimos que este homem, Jesus de Nazaré, distorce os pontos de vista do povo no relacionamento entre Deus e o Estado. Portanto, ele perverte as leis da nossa religião. Não estou preocupado com pessoas que não cumprem as leis religiosas. Minha função como governador é manter a paz e administrar a justiça romana. Sabemos disso, procurador. Mas este homem também ameaça a ordem estabelecida. Se ele não fosse um criminoso, não o teríamos trazido até aqui. Ele se denomina o Cristo, o que significa o abençoado. Obrigado. Também sei um pouco de grego. O que mais ele fez? Ele falou contra o imperador? Falou contra Roma? Bem, procurador, diretamente não, mas... Não diretamente. Então é problema de vocês. Devem julgá-lo de acordo com suas leis. Procurador, para nós, este homem Jesus é um blasfemador. Se governássemos nossa nação, teríamos o direito de puni-lo com a lei de Moisés, que fala sobre blasfêmia. Ele fez uma entrada triunfal em Jerusalém, se dizendo o rei dos judeus. Uma coisa que rejeitamos completamente. Rei dos judeus. Bem, o que quer que ele tenha feito, isso é uma traição. Verdade, verdade. Tudo bem. Falarei com ele. Seu Jesus. Nosso não. De quem é? De quem? Tragam-no. Este é o homem que julgam tão perigoso? Este é o homem que aspira a ser um rei? Venha. Venha, venha, venha. Então, os líderes do templo o acusam de pregar doutrina pervertida. Venha. Eles dizem que você se denomina o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus?
Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Ah, você fala de um reino? Então você deve ser um rei. Você é um rei? Eu sou. Eu nasci para um propósito. Levar a verdade a todos. Todos que aceitam a verdade ouvem minha voz. E qual é essa verdade? Não, este homem não é um criminoso. É um sonhador. Podem levá-lo. Ele será chicoteado como lembrança da justiça romana. Isso deverá acordá-lo. Sim, senhor. Já chega. Podem tirá-lo daí. Eu vi quando entrou em Jerusalém como rei. Vejam ele agora. Então é o rei dos judeus. Vamos vesti-lo como um rei. Ah, não, use uma dessa. Me dê aqui. Tem uma aqui. Aqui, isso, aqui, vamos colocar. Isso. Olhe pra ele. Espere um pouco. Se ele é um rei, se é um rei, então vai precisar de uma coroa. Sua Majestade, Sua Altíssima Majestade. Consegui! Uma coroa do rei! Coloque nele. Precisamos de um cetro! Majestade. Agora ele é um rei! Tibério vai ficar preocupado! E o final dessa história todos nós já conhecemos. Jesus é condenado, crucificado e morto por suas palavras de amor, de igualdade, de caridade, de fraternidade. Ele nunca desejou títulos de majestade. O único termo que ele admitiu foi o de mestre, como sendo aquele que ensinava. Nunca escreveu uma linha sequer. Ele não criou leis. Ele propagou ensinamentos de amor. Jesus não possuía nada, né? Como ele mesmo dizia, o Filho do Homem não tem nem mesmo uma pedra para recostar a cabeça. E ainda assim foi humilhado, se permitiu sofrer para deixar o ensinamento. As palavras, elas convencem, elas são muito fortes,
elas podem atravessar o tempo, mas como a gente costuma dizer, o exemplo arrasta. E Jesus tinha noção da sua missão junto a nós. Ele veio até aqui para ensinar e deixar o exemplo. Então ele não poderia fugir daquele cerco, ele não poderia deixar de passar por esse sofrimento que ele sabia que iria passar. Vindo até nós para pregar o amor, ele foi maltratado por nós. E digo por nós porque já temos essa noção na doutrina espírita que depois de tantas encarnações é possível que cada um de nós pudéssemos estar lá nesses momentos quando Jesus andava sobre a terra. Quem garante que não fomos alguns daqueles que sentaram à sua volta para ouvir as suas palavras de conforto e de esperança de uma nova vida depois do sofrimento na carne, no mundo físico. Aquele mundo que ele ensinava, que estava numa outra dimensão à espera de nós e que ele estaria lá para nos receber e que, no nosso entendimento terreno, o vimos como uma majestade, um rei simplesmente. E podemos também ser alguns daqueles que o perseguiram, que o apedrejaram, que blasfemaram sobre a sua passagem até a crucificação. Quando essas imagens são vistas, a gente pode refletir sobre tudo aquilo que a gente já aprendeu ao longo do tempo e que nos faz estar aqui hoje, com certeza melhores do que já fomos, mas também de refletir de quanto tempo já podemos ter perdido, insistido na não mudança, talvez ouvindo do próprio Mestre os ensinamentos e dando as costas durante tanto tempo, até que chegasse o momento de refletirmos, de reconhecermos que aquilo que aquele carpinteiro lá de Nazaré, daquele pedaço esquecido da Palestina, empobrecido, tinha grandes revelações, tinha ensinamentos que nos trariam conforto, alegria, força para superar as dificuldades e que nós demoramos tanto para ouvir. Quando disse a vocês, no início da nossa conversa, que eu fui reapresentado a Jesus pela doutrina espírita, é porque foi a partir desse momento, quando, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o segundo livro dentro da codificação que Kardec vai organizar, Jesus é apresentado de uma forma diferente daquela que eu conhecia até então. Os evangelhos estavam ali, os ensinamentos do Novo Testamento estavam naquele livro, só que agora muito mais claros, apresentados no verdadeiro suprassumo dos ensinamentos que ele deixou, né? Porque era aquilo que verdadeiramente interessava, que era o crescimento moral, não só a história ou as parábolas difíceis, mas o esclarecimento daquilo que realmente ele queria dizer. Não presos à palavra, mas compreendendo o espírito da palavra, o que era mais importante.
Então Jesus ganhou para mim uma nova dimensão. Eu passei a respeitar a figura do Mestre, do Cristo, como sendo grandiosa. Não só aquele rei temporal que ele foi intitulado pelos populares da sua passagem na Terra, não por esse ser especial que a tradição cristã faz chegar até os nossos dias, como sendo esse ser místico, criado à parte por Deus e que veio nos redimir, mas um irmão. A doutrina espírita passa a nos apresentar Jesus como um irmão. Sim, aquele que foi criado como nós, mas um irmão mais velho, que tem mais tempo de existência, que tem mais experiência, que vive há mais tempo. Então, quando a gente começa a estudar quem foi Jesus, e é interessante perceber que os espíritos dentro da codificação, lá nas perguntas que Kardec vai fazer a eles, que deu origem ao Livro dos Espíritos, apresentam Jesus como sendo um ser especial, o nosso modelo, o nosso guia moral que a humanidade deveria se balizar nas suas atitudes e nos seus ensinamentos para seguir adiante, para crescer, para encontrar o nosso destino. Porque o nosso destino já está determinado. É a felicidade. Essa revelação já nos foi feita. Se passamos por todo esse processo de aprendizado na encarnação, de encarnação após encarnação, isso é com um único propósito: crescer, aprendendo, para ganhar novas responsabilidades, para chegar ao destino final, que na verdade não é final, porque o processo de evolução ele é infinito, mas de nos aproximarmos mais do Criador, não para contemplação, mas para trabalhar, para cumprir novas tarefas. E assim Jesus o fez. A doutrina nos revela o Jesus como sendo aquele que recebeu do Criador a responsabilidade de tomar conta de nós nesse mundo, nesse planeta, que, aliás, é o seu planeta de controle. Jesus é o governador deste mundo, desta esfera que nos foi ofertada como sendo um plano para a nossa evolução. E tendo esse guia para nos mostrar o caminho a seguir. Aliás, Jesus, assim como nós, continua o seu processo de evolução. Já evoluiu muito à nossa frente e é por isso que ele toma conta de nós, recebeu essa incumbência, mas o seu processo de evolução ele não se estagnou, ele permanece, ele continua. E quem diz isso não sou eu. Nós vamos ouvir agora o trecho de uma entrevista dada por alguém muito mais respeitável do que eu, que vai falar a respeito desse ponto específico. Quem é Jesus? Qual é a sua missão? Como é que nós podemos enxergar Jesus muito além do ponto de vista religioso? Vocês vão reconhecer nessa figura que isso já faz algum tempinho, né? Ele estava num estágio de saúde bem melhor do que está agora, porque o tempo passou, mas o nosso querido Raul Teixeira faz uma interpretação de quem seja Jesus, esclarecido pela doutrina espírita, que é para nossa reflexão, né? Para pensarmos e reconhecermos
que Jesus ainda é mais do que nós pensamos. Vamos ouvi-lo. O benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece no livro A Caminho da Luz que Jesus é o escultor das formas, que recebeu esse planeta de Deus para, junto com as pleiades de espíritos celestiais, começar a organizar a vida no planeta. E é o condutor do processo evolutivo de todos nós. Como nós poderíamos encarar Jesus dessa forma? O que nos ajuda no nosso momento atual? É muito importante o seu posicionamento, porque os bons espíritos hão dito que Jesus Cristo não é o Senhor dos religiosos, é o governador do planeta. E os benfeitores mais altos alegam que, além de ser o governador da Terra, ele é o Senhor do sistema solar. Daí ser ele chamado de Rei Solar, porque ele não coordena unicamente a Terra, mas todos os planetas, todos os mundos que giram em torno da nossa estrela solar. Dessa maneira, nós entendemos que Jesus Cristo deva ser visto por nós como a inspiração nas artes. Toda arte que surge no mundo, no sentido de elevar a emoção das pessoas, vem de Jesus. Toda ciência que leva a Terra às culminâncias do progresso, a tecnologia, a ciência médica, todos os níveis de ciência, tem por Senhor o Mestre de Nazaré. Pensar que as relações parlamentares do mundo, as relações diplomáticas do mundo, o crescimento do progresso das interações humanas, tudo isso tem a mão de Jesus. Pensar que tudo quanto a criatura humana sonha, a estesia, a felicidade, a família, o amor, a paz, tem em Jesus o seu sustentáculo. Isso tudo para nós é muito importante, porque quando nós pensamos em Jesus Cristo como um Senhor dos religiosos, um Senhor dos cristãos, nós o diminuímos. Nós restringimos o seu papel. Como Rei Solar, nós nos damos conta de que nada ocorre na Terra sem o seu sufrágio, sem a sua autorização, através dos variados prepostos que ele tem, atendendo em todas as áreas, atendendo em todos os campos. Daí então Jesus Cristo ganha extensão e profundidade para nós. E os espíritos do bem, os espíritos nobres, como Joana de Ângeles, afirma através da mediunidade de Divaldo Franco que as entidades do nível em que ela se encontra não conseguem dimensionar exatamente quem seja Jesus. Por isso não se permitem chamá-lo pelo nome. Chamam-no através de uma outra referência, Rei Solar, Estrela da Manhã, Divino Mestre, Celeste Amigo. E Emmanuel, no livro de mesmo nome, assevera através de Chico Xavier que também as entidades do seu naipe não entendem devidamente ainda essa figura magistral. Então, queridos, esse é Jesus. Como disse Raul Teixeira, Jesus é a grande inspiração para tudo de positivo que nós conseguimos fazer. Ele está na base do nosso processo de evolução. E agora, podemos reconhecê-lo não só mais como o governador da Terra, mas Senhor do sistema solar. Então, Jesus continua o seu processo de evolução porque ele é infinito para todos, Não existem privilégios na criação. Somos todos iguais e estamos em estágios diferentes de acordo com o nosso empenho, nossa dedicação, nossa vontade de crescer. Mas também fica claro que nunca estivemos sós. Desde o início, desde o processo de chegada a esse mundo ou de manifestação como espíritos inteligentes nesse orbe,
Jesus sempre esteve conosco. Há bilhões e bilhões de anos. Ele nunca nos deixou. E nunca há de deixar, porque essa é a sua tarefa. O seu amor cresce, assim como o de cada um de nós, num estágio bem menor, né? Mas também crescendo. Então, devemos pensar que mesmo com todas essas dificuldades que temos passado, né? Por vezes podemos achar que essa etapa que a pandemia está nos obrigando a vivenciar é muito dolorosa. Reconhecemos que muitos estão perdendo seus entes queridos, passando por grandes dificuldades. Quantos irmãozinhos, quantas crianças estão se tornando órfãs de seus progenitores de uma única vez, tendo que passar toda uma encarnação, criados de uma nova forma, longe daqueles que foram escolhidos para seus pais, mas que tudo isso tem um propósito, né? Que existe uma lei maior, uma justiça maior coordenando todas essas coisas. Jesus está conosco. Jesus está conosco no passado, porque conhece nossa história, sabe de tudo o que nós já vivenciamos, de bom e de ruim. Jesus é o nosso Senhor do futuro, porque Ele sabe o nosso destino. Ele trabalha para nosso crescimento, para nossa evolução, lá na frente, esperando que cheguemos a esse destino o quanto mais rápido possível. Mas também é o Senhor do agora, desse momento. Então, não tenhamos medo, não nos enfraqueçamos diante da luta, achando que estamos sozinhos, ou sendo punidos, ou sendo injustiçados. Estamos num processo de crescimento, num processo de aprendizado. E esse mestre por excelência sempre está junto de nós. Dizem que o passado é história, que não pode ser mudado. O futuro é um mistério, porque não sabemos exatamente como ele vai se desenrolar. Mas o agora é uma dádiva, e é por isso que se chama presente. Vamos aproveitar esse presente que o Criador nos deu, vivenciando cada momento, cada dia, cada experiência, como sendo única, aproveitando aqueles que estão à nossa volta, amando como jamais amamos, para que esse futuro seja muito melhor do que já foi o nosso passado. Que Jesus abençoe nossa história, nossa evolução e que não nos abandone, não esqueça de nós, porque ainda pequenos, ainda insistentes no erro, na falha, temos potencial para sermos melhores. Que Ele abençoe nossos mentores, aqueles que pegam em nossa mão para nos mostrar o caminho, para nos abrir a página que esclarece, para nos mostrar o ensinamento adequado que Jesus nos trouxe para nossa evolução, para o nosso destino de felicidade. Que a paz de Jesus
seja conosco hoje e sempre. E a cada um de vocês, meus irmãos, que tenham paz, sabedoria e amor. Fiquem com Deus, cuidem-se e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar,